Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para te fazer uma pergunta. O que te motiva? O que faz tu levantar de manhã e fazer as coisas que tu faz? Levantar, tomar café, te vestir, sair, pegar o ônibus, ir para o trabalho, chegar à noite, sentar no sofá, assistir um programa, final de semana vai pescar, vai andar de bicicleta. O que tem na gente que nos impõe ações durante a nossa vida, no geral, quando somos mais novos, a escola, a preparação para uma profissão quando chegarmos na idade adulta, os hobbies que nós temos no decorrer da nossa vida, que faz com que a gente se movimente e tome determinadas ações, que são baseadas na motivação, no que a gente quer, no que a gente procura e no que a gente busca. Tu sabe realmente o que te motiva? Eu sou o Paulo, do canal MTB no Sul, e hoje eu quero ter uma conversa um pouco mais profunda contigo. Eu ando de bicicleta, de mountain bike, já faz mais ou menos uns 5 anos. E eu tô pensando ultimamente no que me motiva, no que faz eu buscar o ciclismo de mountain bike com tanta determinação e depois de cada pedalada eu sentir o que eu sinto, a satisfação e o prazer por ter feito uma coisa que eu tenho bastante vontade e gosto bastante. Bom, a gente repete muita coisa no automático. E se a gente pensar ou se perguntarem para nós, a gente vai falar que a maioria das coisas é porque a gente precisa. A gente precisa estudar, a gente precisa se preparar para uma vida de responsabilidades, a gente precisa ter momentos de lazer para exacerbar para descarregar o cansaço do dia a dia, aliviar a tensão. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que a gente precisa? E será que é por isso mesmo que a gente toma as decisões que a gente toma na nossa vida? Em partes eu acho que é, mas para nem tudo na nossa vida é assim. A motivação é a junção de 2 palavras, motivo e ação. Tu te sente motivado para tomar determinada decisão e iniciar uma ação no sentido de executar aquela motivação inicial. E descobrir esses motivos, essas razões podem nos ajudar a descobrir o que nos dá mais prazer e satisfação. O meu objetivo aqui não é, estabelecer um roteiro de regras para gente seguir. Não, é apenas compreender por que que a gente age, às vezes, sem entender porquê, para seguir no sentido de fazer coisas que nos dão mais satisfação e mais prazer, e diminuir o tempo que a gente perde fazendo coisas que não são tão importantes para nós e não nos dão tanta satisfação. Mas não é fácil descobrir o que a gente deseja. Muitas vezes a gente faz coisas que nem sempre nos dão prazer. Muitas vezes a gente perde o controle e toma atitudes que são realmente muito desagradáveis. Por conta de motivos como esse, é importante a gente compreender o que nos motiva, o que nos dá prazer e o que vai nos gerar arrependimento ali adiante. Fazer coisas que não nos dão satisfação, geralmente geram frustração. Às vezes a gente se condiciona a fazer coisas porque é necessário, como um trabalho que tu precisa para cumprir com as tuas obrigações financeiras do dia a dia. Mas fora essas responsabilidades, por exemplo, nos momentos de lazer, de convívio com a família ou com os amigos, a gente consegue direcionar as nossas ações no sentido de fazer coisas que nos dão mais prazer. Basta perguntar, o que eu gosto de fazer? O que eu fico mais animado e mais contente quando eu tô fazendo, quando eu tô praticando? E o que eu converso com brilho no olho depois que eu fiz determinada coisa, e eu tô conversando com um amigo ou com uma pessoa próxima, falando sobre isso, sobre o que a gente fez. Por exemplo, eu ando de bicicleta, e o meu círculo de amizades, quase que mais da metade das pessoas com que eu me relaciono, também tem algum tipo de contato com a bicicleta, com ciclismo de mountain bike.
Então, aquele brilho no olho quando a gente conversa com as pessoas, falando dos lugares que a gente passou, lembrando das pessoas que estavam com a gente naquele dia e das risadas que a gente deu. Bom, eu acho que uma das coisas que me motiva muito em vários momentos da minha vida hoje é o ciclismo, é a mountain bike. Pelo simples fato de o ciclismo de mountain bike ter me trazido grandes amizades, pessoas muito importantes na minha vida hoje, ter me dado uma qualidade de vida muito boa nesse período que eu tô andando de bicicleta e ter me ajudado a estabelecer limites reais, críveis, motivos que objetivos que são plenamente alcançáveis. Claro que com um determinado esforço e uma determinada disciplina, mas nada que seja muito rígido, muito pesado a ponto de me desmotivar. Como, por exemplo, agora essa proposta que eu tenho de participar de um brevê de 200 quilômetros. Como eu já disse no vídeo anterior, e eu vou deixar, no cardzinho no final do vídeo, desse lado aqui ou desse, eu não me lembro bem certo. De um lado vai estar o vídeo inicial da minha decisão, explicando como vai ser, e do outro vai estar a playlist, para vocês seguirem, caso tenham interesse, essa saga de treinamentos para alcançar os 200 quilômetros que eu pretendo, fazer em fevereiro. Eu tenho 50 anos, então não vai ser uma coisa muito simples, mas isso me motiva, isso me faz falar com entusiasmo, com alegria desse objetivo. Então, eu acho que esse é um pouquinho isso é um pouquinho do que eu quero conversar com vocês. Hã, expectativas, objetivos, ah, o cumprimento de pequenos objetivos e o sucesso nesses pequenos objetivos, às vezes, eh, de pequenas derrotas, mas no saldo a gente gosta, a gente se sente muito bem, vendo o saldo positivo. Quando a gente estabelece esses limites e vê que está conseguindo alcançar e lá no final a gente vai vislumbrar a vitória ou a concretização daquele planejamento inicial. Então eu acho que deu para vocês notarem como a minha voz mudou, como o meu entusiasmo mudou, quando eu comecei a falar desse objetivo. Sobre essa coisa que me motiva. É claro que a vida da gente tem vários outros fatores. Claro que eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho as responsabilidades, eh, sociais, cotidianas do dia a dia, pagar contas, trabalhar para ganhar dinheiro, conseguir pagar as contas, levar filho para a escola, ir no mercado, manutenção do carro, manutenção das baiquinhas, né. Isso tudo são alguns pontos também, de motivação, porque afinal de contas a gente precisa de dinheiro para ter a bicicleta. A gente precisa prestar manutenção na bike para poder girar nela em condições. Eu acho que a gente tem que buscar sim as razões, que nos levam a agir desses no sentido de concretizar essas ações. Mas também a gente não pode ficar pensando em coisas inalcançáveis para que a gente não se frustre ao ponto de ter um carro bom, mas desejar um carro que custa 3 vezes mais que esse carro. Então a gente precisa trabalhar, perder tempo de vida trabalhando muito mais para talvez não conseguir, juntar dinheiro o suficiente para comprar esse carro, e isso gerar uma frustração imensa na nossa vida. Ou pior, conseguir comprar o carro e olhar para trás e ver que: "Poxa, aquele carro que eu tinha e eu fui feliz com aquele carro e esse aqui simplesmente faz a mesma coisa que o outro, só é mais caro". Essa análise é muito importante, para que a gente não corra atrás de coisas que talvez não sejam tão importantes na nossa vida. Talvez um momento de descanso, de sossego, de ócio, o momento de ócio é muito importante. Talvez o momento de ócio seja mais importante do que horas e horas trabalhadas atrás de um objetivo que
que talvez nem seja tão importante para nossa vida assim. Eu acho que a simples análise do que nos motiva e seguir a linha do que a gente acha que vai nos dar mais prazer e paz, já nos ajuda muito a enxergar com mais clareza as nossas necessidades e as coisas que nos dão, de fato, prazer e paz. Sabendo, conhecendo o que a gente busca, conhecendo o que nos dá prazer, fica mais fácil decidir o que a gente vai tirar da nossa vida, porque simplesmente só nos drena, e o que a gente vai incluir mais na nossa vida, porque nos dá mais prazer, mais satisfação e mais paz de espírito. Aqui a gente fala com frequência do ciclismo de mountain bike, e eu acho que esse é um esporte muito bom, não só porque foi para mim, mas porque é um esporte acessível, que pode ser muito bom para ti, no sentido de cuidar mais da tua saúde, de tirar um tempo mais contigo mesmo ou contigo mesma, porque sim, a gente conhece muitas pessoas, sim, a gente se diverte muito entre amigos e amigas, mas principalmente a gente pedala bastante sozinho e a gente tem momentos de reflexão só com a gente, sem interferência, sem influência de um aparelho celular, ou de um noticiário na TV, ou de um computador na nossa frente. A gente pensa, a gente reflete. Eu me pego com bastante frequência conversando sozinho, olha só, conversando sozinho na bicicleta. Diz aí nos comentários se tu tem o costume de conversar sozinho. E principalmente se andando de bicicleta só, às vezes tu te pega conversando, porque eu quero saber se eu sou meio louquinho ou se isso acontece contigo também. Bom, eu acho que para não estender muito esse vídeo, eu vou encerrar por aqui. Deixa nos comentários o que tu acha desse assunto, motivação. Motivação, busca por satisfação pessoal e prazer por pequenas coisas. Deixa também nos comentários, o que algum assunto que tu gostaria que a gente abordasse aqui no canal para nós bater um papo, assim, sobre questões da vida, sobre questões do ciclismo, de mountain bike principalmente, mas não precisa ser só ele, pode ser ciclismo de estrada, o que tu quiser, coloca ali, pra gente ter um papo bem legal, tá? Se tu curtiu esse vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas notificações. E não te esquece que aqui no final vai ter a playlist e o vídeo do início do meu treinamento para o brevet de 200 quilômetros em fevereiro de 2026. Vai lá e confere. Tchau, pessoal. Fiquem bem.